Agora nós vamos falar um pouquinho da separação total obrigatória, que é uma separação total legal. Tem previsão na legislação, você só pode casar nesse regime. Ela se aplica a algumas situações específicas, por exemplo, pessoa com mais de 70 anos, uma pessoa que ainda não terminou o processo de separação anterior. As pessoas com mais de 70 anos, hoje isso está relativizado pelo Supremo, recentemente teve uma mudança, que essas pessoas, se elas não se manifestarem, o regime que vai ser aplicado é esse. Mas elas podem se manifestar e escolher outra forma de regime naquele pacto antenupcial. Ele pode fazer essa escolha, isso foi alterado recentemente. Então, como é que funciona? A separação, essa é uma separação total prevista na legislação. Se esse casal se separar, cada um vai ficar com seus bens. Então tem a separação total daqueles bens, tanto os anteriores àquela união, né, aquele casamento, quanto aqueles posteriores que vieram depois. Existe uma discussão, na verdade uma súmula do 337 do STF, que fala o seguinte, que aqueles bens constituídos depois do casamento, se você provar o esforço comum, teria divisão. Tá? Isso foi uma evolução da jurisprudência depois da definição desse regime de casamento. Isso nós estamos falando da separação. Então, no momento do falecimento de um dos cônjuges, você tem a figura da sucessão. Na sucessão, primeiro você avalia a meação. Esse cônjuge tem direito à metade dos bens, vai ter que provar esse esforço comum que nós já falamos. E os outros bens, né, os bens particulares ou esses bens que não provaram o esforço comum, né, que vai estar naquele bolo daquele patrimônio. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, esse casal tinha filhos? Se sim, todos os bens serão herdados pelos filhos e o cônjuge não terá direito a esses bens. Diferentemente acontece quando esse casal não tem filhos e a gente passa para a segunda pergunta. Essa segunda pergunta ela é eliminatória da primeira. A primeira, se tiver filhos, acaba ali. Se não tiver filhos, a gente vai avaliar se tem pais, que são os ascendentes, pais, avós. Se ele tem pais vivos, aquele cônjuge vai concorrer com os pais vivos. Então, mesmo na separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente concorre com os pais vivos. Então, passando para a terceira pergunta, vamos supor, não tem filhos, não tem pais vivos, nem avós, ascendentes. Aí nós vamos para a terceira pergunta. Ele vai estar um cônjuge que vai estar sobrevivente àquela relação. Então, não tem filhos, não tem pais. Vem para ele todo o patrimônio. Nesse caso, ele herda tudo. Ele herda tudo mesmo na separação legal de bens. É assim que funciona no Brasil a ordem sucessória nos vários regimes de bens. Se essa informação foi importante para você, compartilhe com um amigo, curta para a gente chegar em mais pessoas e levar essa mensagem, que é uma forma de traduzir para vocês o que está previsto na legislação. E isso se aplica na sua vida, quando você vai escolher o seu regime de bens ou a legislação te obrigar a adotar um regime de bens, você saber as consequências e os reflexos disso na sua vida. Meu nome é Luciana Maluf, eu sou advogada, especialista em planejamento sucessório e patrimonial e eu estou aqui para te ajudar.